Prezados irmãos, irmãs e demais telespectadores, hoje vamos estudar uma importante lição de autoria do ilustre e culto pastor José Tomás Rodrigues Lima e que tem como título Fatos pertinentes à segunda vinda de Cristo. O texto áureo é o seguinte, abro aspas, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versos 6a. Objetivos desta lição: conhecer o tríplice desdobramento escatológico, segunda vinda de Cristo, a primeira ressurreição e arrebatamento. Perceber que esses acontecimentos fazem parte de um mesmo fato escatológico e praticar, obviamente. Qual tem sido a expectativa da Igreja para fatos tão significativos? Como introdução, o autor discorre sobre a segunda vinda de Cristo, também conhecida simplesmente como a volta de Cristo. É uma doutrina muito clara no Novo Testamento. São várias as passagens bíblicas que falam sobre esse assunto, desde os evangelhos, passando pelas epístolas, até se chegar ao Apocalipse. Bastam algumas referências para darmos conta disso. Por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. E Apocalipse, capítulo 1. O Senhor Jesus, e logo mais tarde os apóstolos, não deixaram os cristãos no escuro quanto a essa doutrina tão preciosa para a igreja de todos os tempos. Jesus virá novamente. E sobre essa segunda vinda de Cristo, o Novo Testamento apresenta várias informações, conforme veremos nos tópicos a seguir. Como ponto número 1, ou como o tópico número 1, quanto à vinda do Senhor propriamente dita. Será precedida de muitos sinais, inclusive a extensa pregação do Evangelho por toda parte, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 14 a 24. Vamos ler. Abro aspas. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos.
ocorrerá após a manifestação do anticristo que perseguirá a igreja? Vejamos uma referência bíblica. Está registrado na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4, abro aspas. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. As condições espirituais no mundo, o tempo da volta de Cristo, serão de extrema despreocupação quanto às coisas de Deus. Será uma vinda visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que leio, abro aspas, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Terá o aspecto de uma gloriosa manifestação. Você encontra esta afirmação no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 10 a 16. Abro aspas. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Novo Testamento usa 3 diferentes palavras para esse mesmo e único acontecimento: parúsia, epifânia e apocalipse. Chegada, manifestação e revelação. Como ponto número 2, vamos ver quanto ao que sucederá aos crentes que aguardam a vinda do Senhor. Serão arrebatados por ocasião desse glorioso acontecimento. Você confirma isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Eu vou ler para você. Abro aspas. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele,
aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Terão seus corpos transformados. Leiamos duas referências bíblicas sobre este fato. A primeira referência está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Abro aspas. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos agora analisar um trecho que está em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Abro aspas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Haverá uma ordem de precedência, de modo que os corpos dos crentes que já haviam partido para a eternidade se levantarão primeiro. Paulo não explica a razão disso. Quem sabe é para ressaltar que aqueles crentes que já morreram não estarão em desvantagem aos que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo. Eles também verão a chegada do Salvador em glória. Não serão privados de tão gloriosa cena. Como ponto número 3, a nossa dissertação é quanto à diferenciação entre a primeira e segunda ressurreição. Conforme o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, a ressurreição que acontecerá por ocasião da volta de Cristo é chamada de primeira ressurreição, isto é, ressurreição do corpo do cristão naquele glorioso evento. Leiamos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, abro aspas. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Fecho aspas. Alguns estudiosos entendem que haverá ainda outra ressurreição de crentes, ou seja, aqueles que não foram arrebatados e ficaram para trás, tendo de enfrentar a grande tribulação. Eles formariam uma espécie de respingos da primeira ressurreição antes de se iniciar o milênio. Não nos parece que tal hipótese tenha suficiente respaldo bíblico. A Bíblia fala de duas ressurreições corpóreas, é claro. E isso já no Antigo Testamento. Uma para a vida eterna, outra para a vergonha eterna, conforme Daniel, capítulo 12, versículo 2, que leio agora. Abro aspas.
multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno, fecho aspas. Este parece-nos ser o ensino correto das Escrituras. Aplicação e conclusão. Diante dessas verdades sobre acontecimentos gloriosos no futuro, podemos nos alegrar com esses anúncios tão extraordinários? A pandemia e suas nefastas consequências têm roubado nossa alegria na salvação? Ou, por outro lado, temos sido despertados para nos preparar alegremente para o dia da nossa redenção escatológica, ou seja, a consumação da nossa esperança em Cristo? Os tempos do fim serão maus. Todavia, para os alvos em Cristo, as perspectivas ultrapassam o limiar do tempo e aponta para a aurora celestial. Inclusive, uma era diferenciada ainda neste velho mundo, se é que acreditamos no reino milenar. É o assunto da nossa próxima lição. Tenhamos bom ânimo e que Deus nos sustente e que nós sejamos firmes na fé, pacientes na esperança. Amém.